Agora, vamos falar aqui os principais jogos, vamos falar um pouquinho de Champions League, principais jogos para a gente assistir nessa semana. Lembrando que terça e quarta a gente tem rodada de Champions League, e eu acho que o jogo que vai pegar mais nessa semana, inclusive amanhã, já na terça-feira, é o jogo entre Bayern de Munique e Barcelona. A página está carregando aqui, mas teremos Bayern de Munique e Barcelona amanhã, 4 horas da tarde. Para quem não lembra, não só esse é um jogo bom, porque são dois times campeoníssimos e tradicionalíssimos lá na Europa, mas tem uma eu não diria nem uma rivalidade, mas um histórico recente que não deixa de chamar a atenção, né? O Bayern de Munique, para quem não lembra, fez sucessivas goleadas no Barcelona como se fosse nada. Inclusive em mata-mata de Champions League há 2 temporadas atrás, e na temporada passada sobrou na fase de grupos, né? Então, encontro contra um Barcelona que parecia atônito, que não sabia o que fazer com o que estava rolando, né? Então não deixa de ser um jogo que traz esse componente histórico, ao mesmo tempo que a gente tem agora 2 equipes bastante diferentes. Para começar, que o Lewandowski, que vai ser uma das grandes atrações, saiu do Bayern de Munique. O Lewandowski, que tanto machucou o Barcelona nesses últimos anos, vai atuar agora pelo Barcelona. Como o Barcelona em si está muito mais reforçado, né? Tá com esse novo time com o Xavi Hernandes, tá com o Rafinha jogando muito pela direita, os 2 moleques no meio de campo, o Pedri e o Gavi jogando o fino da bola. É um time que está muito mais encaixado e que pode ser que até que perca do Bayern de Munique, que se a gente pensar que é um time muito forte, que tem um trabalho muito mais longo que o próprio Barcelona, não é nada estranho, e ainda mais jogando em casa lá na Allianz Arena, não seria nada estranho, tampouco absurdo o Bayern de Munique ganhar do Barcelona. A questão agora é que deve ser um jogo muito mais competitivo. Eu acho que dificilmente vem alguma goleada, a não ser que seja que o Barcelona caia muito de produção, né? Mas a tendência é a gente ter um jogo muito mais equilibrado e ver como que o Bayern de Munique vai reagir ao Lewandowski, o Lewandowski vai reagir ao Bayern de Munique, enfim. Tem muita atração para esse jogo, para a gente assistir. Eu, particularmente, estou gostando muito de ver o Barcelona jogar. O Bayern de Munique também está muito legal de acompanhar com esse time agora, com o Mané jogando como uma referência, jogando como falso 9. Tá um time muito mais solto mesmo, sabe? Tá mais agradável de assistir esse Bayern de Munique jogar também. Por curioso que seja, mesmo sem o Lewandowski, né? A questão é que eu acho que o Bayern de Munique continua bastante favorito, né? Então, enfim, 4 horas da tarde amanhã, Bayern de Munique e Barcelona. Outro jogo bacana que a gente vai ter na terça-feira também, 4 horas da tarde, é Liverpool e Ajax. Liverpool e Ajax, ali pelo grupo A da Champions League, o jogo vai ser em Anfield. E a gente tem um confronto entre um dos primeiros colocados do grupo e um dos últimos colocados do grupo. O primeiro, no caso, é o Ajax e o último, no caso, é o Liverpool. O Ajax empatado com o Napoli e o Liverpool lá na lanterninha. Porque, para quem não lembra, o Liverpool estreou tomando uma bela de uma surra do Napoli, 4-1, lá na Itália. Então, no início de temporada meio esquisito do Liverpool, né, com tropeços ali na Premier League, o time sem encaixar o desempenho que tem, com as peças defensivas do time indo um pouco mal, especialmente o Van Dijk, assim, tá um pouco fora de sintonia, parece, com o time, ou com o mundo inteiro, enfim, não encaixou o jeito de jogar bola ainda. E o Ajax, gente, eu não sei se vocês têm essa impressão, mas é sempre uma atração para poder assistir jogar. É um time que é capaz de se remontar ano após ano, mesmo com saída de jogadores. Agora foi um combo de saída do jogador e do técnico, né? Saiu o Erik ten Hag para ir pro Manchester United. Ele levou o Antony com ele, assim como o Martinez, que é zagueiro, o zagueiro canhotinho, baixinho, adoro o zagueiro canhoto baixinho também. E, enfim, o time, e também saíram alguns jogadores que foram para o Bayern de Munique. O Gravenberch, que é um volante bastante jovem, bastante promissor. O Mazraoui também, que é ala direito, foi lá para o Bayern de Munique. Enfim, é um time que consegue sempre se remontar e sempre jogando de maneira ofensiva, independentemente se pega o Liverpool, se pega um time pequeno da Espanha, tipo aquele Héracles, assim, sabe? Esses Héracles da vida. Claro que não é que joga que nem maluco, não é que vai para frente como se não houvesse amanhã, mas sempre vai dar jogo, você sempre vai ver o time trocando passes, vai ser 2 times tentando atacar, enfim, vale muito, muito,
e, enfim, ver como é que o Liverpool vai responder como que vai responder esse início esquisito de temporada, né? A gente se acostumou a ver o Liverpool como um time mais sólido do que ele se apresenta, né? Mas vamos ver o que vai dar nessa temporada com o Liverpool. E legal, e eu vou torcer, confesso, vou torcer para o Ajax, porque é sempre mais legal torcer para o Ajax, o time que tem menos investimento, mesmo sendo um gigante, né, da Champions League e do futebol europeu. Outro jogo que vai ser muito bacana, agora só que na quarta-feira vai ser Manchester City e Borussia Dortmund. Numa questão bastante similar em relação a Liverpool e Manchester e ao Ajax. A diferença é que o Manchester City começou a temporada voando, ainda que tendo que virar alguns jogos ali, né, no campeonato inglês, mas emendando goleada atrás de goleada, o Haaland fazendo hat-trick como se não fosse nada. Enfim, a tendência é o Manchester City passar o carro no Borussia Dortmund, mas o Borussia Dortmund começou a temporada bem mais uma vez e tem um monte de jogador bom e jovem, então vale muito acompanhar esse tipo de jogo também, porque tem talento dos dois lados e ver qual que vai ser, como que o Borussia vai tentar encarar o City, né? Óbvio que o City vai ficar com a bola, é óbvio que o City vai mandar no jogo, a questão é ver como que o Borussia Dortmund vai tentar responder, se vai tentar ser intenso, se vai tentar marcar em cima, se vai tentar apostar na molecada que tem ali, como o Bellingham, como se o cara como o Royce também, que está jogando nesse ano numa posição um pouquinho mais recuada do que ele costuma jogar, e está jogando muito assim, aliás, como que ele vai responder a um jogo desse, enfim. O jogo é lá no City of Manchester, lá no Etihad Stadium, lá na Inglaterra. Então, como eu falei, favoritasse o Manchester City, mas sempre vale ver pela qualidade que os dois times têm, né? Então, vale ficar de olho, 4 horas da tarde. A minha outra indicação, assim, especial para esse jogo, rapaziada, é Chelsea e Red Bull Salzburg. O Chelsea, que de todos esses times ingleses que eu passei, o time começou a pior a temporada, tanto que o seu técnico Thomas Tuchel foi demitido, né? Ele deu lugar ao Graham Potter, que é inclusive a estreia dele agora pelo Chelsea, que vai ser na quarta-feira, também 4 horas da tarde, lá no Stamford Bridge, em Londres. O que acontece é que, como com a morte da Rainha Elizabeth, a rodada da Premier League foi adiada, a rodada da semana passada, do fim de semana passado, né? Do último domingo, último sábado, última sexta. Então a gente só vai ver o Chelsea do Graham Potter em ação justamente na Champions League. A tendência, né, é ser um time muito modificado. Primeiro porque o Graham Potter é um técnico bom e tem noção de que você não pode chegar e mexer em tudo num time, ainda mais num time de ponta como o Chelsea, mas aí também porque ele tem um sistema de jogo parecido com o que o Tuchel usava lá no Chelsea, né? Ele jogava nesse sistema com 3 zagueiros, 4 no meio de campo, dois jogadores meio atacantes assim flutuando atrás de um centroavante também bastante móvel. Então, vale bastante ver como que vai ser a resposta. O Graham Potter, para quem não sabe, ele era técnico do Brighton, lá da Inglaterra, e é um time que, assim, cansou de aprontar para cima dos grandes, né? Vale lembrar que deu uma goleada, uma sonora goleada de 4-0 em cima do Manchester United, logo na estreia da Premier League, né? Então, vale muito ficar de olho, porque era um futebol ofensivo do Brighton, muito móvel, né? Mudando de esquemas, assim, como se não fosse nada. Enfim, e como que vai ser também, né? Para o técnico que fez tanto sucesso no time de menor escalão na Inglaterra, como é que vai ser esse novo passo para frente do Graham Potter no Chelsea, e o Chelsea pressionado, né? Lembrando que ele perdeu a primeira partida ali na Champions League, né? Perdeu, já olho aqui, mas o Chelsea começa pressionado porque na Champions League, assim, não pode vacilar na fase de grupos, que você pode se complicar, mesmo que classifique, pode se classificar em uma colocação um pouco pior, né, do que imaginava, e pegar um time mais forte logo nas oitavas, antes de dar tempo de você crescer um pouco com o time, né? E, rapaziada, eu tô abrindo aqui o calendário, teremos, obviamente, outros jogos, né? Eu mencionei 4, tem jogo pra caramba entre amanhã e quarta-feira. Dá uma olhadinha aqui com vocês, que, por exemplo, outro jogo bacana aqui que a gente vai ter
entre Sporting de Lisboa e o Tottenham, que vai ser amanhã, 15 para as 2. O jogo bem bacana. O Tottenham tá com um time legal, o Sporting também vem com um time fortalecido, agora um pouco menos que saiu o Matheus Nunes, mas enfim, um confronto que deve ser interessante. O Tottenham, obviamente, favorito. Acho que o Leverkusen e Atlético de Madrid, para quem é muito fã do Simeone também, deve ser um confronto interessante, se bem que o Leverkusen tá com uma... Não começou o ano tão bem, né? Um pouco menos animado do que o costume. O Olympique de Marseille e Frankfurt com 2 times emergentes, digamos assim, no cenário europeu. Marseille, obviamente, que é tradicional, mas tentando achar melhores dias, e com os 2 times ofensivos. São 2 times mais denotadamente ofensivos. Na quarta-feira, Milan e Dinamo de Zagreb, vale ficar de olho, afinal de contas o Dinamo de Zagreb foi quem venceu o Chelsea, causou toda essa confusão aí com o Thomas Tuchel. E a gente também tem os jogos dos grandes aqui, por exemplo, Real Madrid, que vai pegar o Leipzig, né? E é um jogo que o Leipzig ele tá numa campanha ruim, tá no meio de tabela lá na Bundesliga, mas joga de uma maneira intensa, veloz, tem vários jogadores jovens e bons de bola, então vale ver como é que o Real Madrid vai responder esses desafios. O Napoli Rangers, vale ficar de olho também. O Napoli que fez 4-0 no Manchester, no 4-1 no Liverpool, né? Então vamos ver se aquilo ali foi uma coisa de momento ou se o time vai pegar de vez. Napoli que é uma surpresa, porque perdeu, assim, vocês já imaginaram isso, gente? Perdeu de uma vez 3 das principais referências do time, né? O Koulibaly, zagueiro, foi pro Chelsea. O Mertens deixou o time acabou o contrato e foi pra Turquia, acho que foi pro Besiktas. E teve o Insigne, né? O baixinho, o Dudu italiano, eu gosto de chamar ele de Dudu italiano, que foi parar lá no futebol dos Estados Unidos, lá no Toronto, na MLS. Enfim, vamos ver como é que vai responder. A gente tem o Paris Saint-Germain na quarta-feira, 4 horas da tarde aqui também, ó, jogando contra o Maccabi Haifa, né? Deve ser mais um passeio do PSG, mas o Maccabi Haifa é bastante guerreiro. Vamos ver se ele vai conseguir resistir ou se vai causar qualquer tipo de complicação. A tendência é que não, é que o PSG ou passe o trator ou faça uns 2 gols cedos e, enfim, fique tranquilo ali depois, né? E um outro jogo que acho que vale pra caramba assistir, se você for um louco que nem eu, que coloca umas 5 telas quando é dia essas rodadas simultâneas assim da Champions League, é Juventus e Benfica, né? Um jogo que deve ser decisivo, já decisivo para a classificação do grupo. Afinal de contas, o outro time do grupo é o PSG, né? Então a tendência é que o PSG seja o líder disparado. E a gente tem uma Juventus que tá sem o Pogba, mas tá com jogadores um pouquinho mais de capacidade de decidir jogos do que tinha antes, né? Agora tá com o Di Maria, tá com o Vlahovic, com o Chiesa, esses 3 jogadores de frente são bastante interessantes. E um Benfica que deu uma renascida, né? Depois de ficar aquele período meio esquisito com o Jorge Jesus, e encaixou especialmente com o David Neres atuando como titular e um dos principais destaques, assim, jogando muito bem mesmo, fazendo gol pra caramba, driblando que nem um maluco. Tanto que foi até perguntado pro Tite se ele teria espaço e o Tite acenou que estava monitorando, que não quer dizer absolutamente nada. Mas enfim, é uma outra boa atração, rapaziada, para esse jogo da Champions League. Salve galera, beleza? Esse vídeo que você acabou de ver é um corte da nossa live diária na TV Torcedores. Ela acontece de segunda a sexta, às 6 horas da tarde, e traz o resumo do dia, traz a repercussão dos principais jogos e também o que mais está acontecendo no noticiário esportivo para além do futebol. Se você gostou do vídeo, então já solta um dedo nesse like aí. E se você se interessou pela live, se inscreve aqui no canal da TV Torcedores, que você vai ver até mais do que programas ao vivo, né? A gente tem análises, a gente tem programas históricos, a gente tem entrevistas, a gente tem vídeos sobre torcidas, enfim, conteúdo pra caramba. A gente fica esperando você. Valeu?